Estávamos na semana passada a falar sobre a viúva de Sarepta e eu, esta manhã, porque muitas vezes eu recebo a mensagem de Deus uma semana antes, começo a entrar no coração e quando eu estava esta manhã, não saía do meu coração falar sobre um determinado aspecto que não falámos na semana em que falámos da viúva. No entanto, gostava de lembrar duas ou três coisas que falámos, porque elas são muito importantes, sobre este acontecimento da viúva de Sarepta, lá em 1 de Reis, capítulo 17, que nós podemos começar a ler a partir do versículo 8. Quem já conhece a história da viúva de Sarepta? Amém? Aquela mulher que não tinha nada que comer, mas que eu queria que, para salientar, vamos ler alguns versículos, depois vamos ler um pouco mais à frente, para não envolver tanto tempo. Então, diz assim o texto no verso 8, capítulo 17, 1 de Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor, este ele é Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que habita ali alguém que eu ordenei, uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Vamos ler esta última parte. Para que comamos, vamos dizer juntos, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não acabará e o azeite na botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa em muitos dias. E a panela da farinha a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Muito bem, eu gostava nesta manhã, a parte B do ensino que eu não dei, que vamos dar, mas gostava de como introdução, trazer à nossa memória que era uma época de fome, uma época de crise profunda, para quem não sabe, para quem também mais tarde venha ouvir em online esta meditação. Era uma época de profunda angústia, provavelmente pessoas morreram de fome, provavelmente pessoas estiveram, porque durante 3 anos e meio não choveu sobre as terras de Israel, pela palavra do próprio profeta Elias. Diz que o versículo 1 a 7 mostra que Elias foi orientado por Deus para estar numa caverna e beber água do rio e também ser alimentado por corvos, até que a água do rio secou por falta de água, porque não chovia, mas Deus depois disse: vai ter com uma viúva, eu ordenei uma viúva para que ela te sustente. Então, estamos a falar de um homem de Deus que era sustentado pela orientação de Deus. Deus lhe falou durante um período da sua história onde poder sustentar o seu corpo, a sua carne, tendo em conta que não havia comida. Então eram os corvos, diz do verso 1 ao 7, que sustentavam. De manhã traziam pão e traziam carne, à noite traziam outra vez pão e outra vez carne, e ele devia fazer um churrasquinho todos os dias, não estava assim tão mal, não é? Mas é incrível como depois de secar a água do rio, Deus disse: agora vais ter com uma viúva para que te sustente. Entre muitos ensinos que nós podemos extrair, a importância de estar atentos à voz de Deus. Elias estava a viver um momento de crise, mas a sua voz e os seus ouvidos estavam atentos a Deus. Não só ele orava, porque quando ele orava as coisas aconteciam, como também os seus ouvidos estavam atentos a ouvir a voz de Deus. O segundo ensino que nós extraímos da semana
que falámos sobre isto, é não nos conformarmos com as situações. Não é? Nós temos que ser resilientes, precisamos ser pessoas que acreditam que no meio da adversidade há esperança. No meio de uma situação negativa, Deus tem algo para nós termos vitória. Isto acontece na vida financeira, quando alguém vai à falência, não há que desanimar, não há que baixar os braços. Deus tem uma resposta. E vemos que esta viúva, ela entra num momento de conformismo, conformou-se com a situação, ao ponto de, como lemos, se conformar para morrer. O texto mostra que, o versículo de número 12, que ela estava pronta a comer a última refeição e morrer a seguir. Mas, de um momento para o outro, ela que também no meio da crise ouvia a voz de Deus, porque diz o texto no versículo 8 e 9 que Deus mandou aquela mulher sustentar um homem de Deus. Logo nós vemos também que esta mulher no meio da fome, ela não estaria gorda como eu, ela não estaria farta de alimentos, ela devia todos os dias ficar com fome, mas no meio da crise dela, mesmo assim, e nós falámos isto, ela ouvia a voz de Deus. Irmãos, não há nada na nossa vida que possa impedir de Deus se revelar a cada um de nós. E nós, como igreja, temos que aprender que Deus se manifesta na nossa vida, seja em que situação for, desde que nós estejamos atentos. No meio da angústia dela, ela ouvia a voz de Deus, mas também ela, a partir do momento que falou com o servo do Senhor, ela acreditou na voz não só do servo, como naquilo que ela ganhou fé, de que a farinha não ia acabar. E nós temos de ser pessoas que acreditam na voz de Deus. E hoje podemos não ter um profeta para nos dizer o que fazer, mas temos a palavra para nos ensinar como viver, como fazer, como agir. Se acabar a voz de profetas, nós ainda temos a sua palavra. Amém? Mesmo que não haja mais profetas no mundo, ainda temos a sua palavra. Ela nos fala como agir e como ser. E então ela passa à fase em que ela, ao ouvir a voz do homem de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ela tomou a decisão de obedecer, mas obedecer com honra. E esta obediência com honra levou-a a dar da farinha, do bolo que ela fez, primeiro para o homem de Deus. Se alguma coisa podemos aprender é que devemos pôr sempre Deus em primeiro, independentemente da nossa situação. Pode dizer amém? Depois também vemos que ela, ao obedecer, fez conforme o homem lhe disse: primeiro para mim, dá-me o bolo, e logo mais ela pôde desfrutar do milagre. E isto é maravilhoso quando nós temos o milagre e podemos desfrutar dele. Amém? E viveu daquela farinha que se multiplicava de uma forma diária e contínua. Por fim, meus amados, queremos falar hoje sobre o perigo das nossas palavras. No meio da crise, no meio da adversidade, e mesmo Deus falando ao coração e à voz e ao ouvido desta mulher, ela proferiu palavras de maldição sobre a sua própria vida. E é sobre isto que eu gostava de falar esta manhã, o cuidado com as nossas palavras. E quando eu vou falar cuidado com as nossas palavras, isto vai para além da crise, porque nós precisamos de entender que temos de ter cuidado com o que falamos quando estamos em crise, com cuidado quando falamos quando estamos com fartura, cuidado quando falamos quando estamos num tempo neutral. Porque nós muitas vezes preferimos palavras que geram morte, que geram desgraça. Mesmo sendo homens de Deus, eu próprio falo de mim, quantas vezes já disse coisas que me arrependi, quantas vezes já disse coisas que trouxeram maldição à minha vida. Mas também vemos como Deus é Deus de amor e Deus de misericórdia. 1 Reis 17:12 nós lemos e diz que ela aceitou e disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, ou seja, estava pronto a cozinhar, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho. Ela era viúva com um filho. E este punhado de farinha e este pouco de azeite é o que eu vou fazer como a minha última refeição. E logo a seguir só nos espera morrer. E é incrível
como ela profere palavras de maldição sobre ela e sobre o próprio filho. E o que aconteceu é que logo mais vemos como o filho morre. O filho morre. E nós, irmãos, e é curioso, ouça com muita atenção, porque às vezes nas entrelinhas tem mais ensino do que as próprias linhas. É verdade, o implícito é mais, ensina mais do que o explícito. É porque às vezes esquecemos que o filho morreu havendo bênção na casa dela, e o filho morreu quando ainda morava o homem de Deus com ela. Você está cá? E às vezes nós pensamos, como é que Deus faz o milagre da multiplicação e ao mesmo tempo permite a morte do filho desta mulher? Não é? E nós muitas vezes não entendemos o porquê que eu ontem tive uma bênção tão grande e hoje tive uma desgraça maior que a bênção. Porque para ela, mais importante que ela própria, é a vida do filho. Não há nenhuma mãe nem nenhum pai que queira morrer, queira que o filho morra à sua frente. Ou se alguém entende o que eu estou a falar, não há nenhuma mãe nem nenhum pai que quer que o filho morra primeiro que ele. Todos nós, na ordem natural da vida, um filho morre depois do pai e da mãe. Essa é a ordem natural. Claro que se houver amor, vai haver sofrimento pela morte do pai e da mãe. Vai haver dor. Mas a ordem natural da vida é essa. Mas, queridos, que nós precisamos entender que no meio da unção que havia naquele lugar, no meio da presença de Deus que havia naquela casa, em que o próprio homem de Deus permanecia ainda na casa, morre. O filho adoece e morre. E nós olhamos para o texto e por vezes achamos que, pronto, acontece, é normal. Não é normal. Veja o que diz o versículo 18. Quando ela apresenta a morte do seu filho, e ela então diz o versículo 18, e diz ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu à minha casa para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Amados, há uma coisa que nós precisamos aprender nesta manhã. Esta mulher, ao morrer o filho, veio à sua memória a sua iniquidade. Iniquidade é pecado. É um pecado praticado por alguém que sabe que está a pecar. Por alguém que sabe que está a fazer errado. A iniquidade não é o pecado do ímpio. O ímpio não pratica iniquidade. Quem pratica iniquidade é o cristão. É o crente, aquele que tem Deus. Aquele que conhece a verdade. O ímpio pratica pecado, mas a iniquidade é a prática do pecado. Lembram-se de Davi dizer como ele era iníquo? Porque ele praticou pecados em consciência. Ele houve coisas que nem pareciam pecado. Não é? Parecia que era certo um homem mandar um homem para a guerra. Alguém tinha que estar na linha da frente. Mas mandar a mulher com quem mandar o homem com quem ele adulterou, que a mulher daquele homem, já é muito mais à frente do que uma coisa natural. Parecia estar certo, mas estava errado. Não é? Quando ele também escolheu para o castigo que Deus perguntou qual é o castigo que tu queres. E ele escolheu o castigo sobre o povo e não sobre ele. Muitas vezes, irmãos, nós praticamos coisas que parecem certas, mas que estão com a motivação errada. Esta mulher, ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus, porque ninguém sem intimidade com Deus ouve a voz de Deus. Deus só é íntimo de quem se relaciona com Ele. De quem busca com todo o seu coração. De quem realmente busca viver da forma que Deus quer. Mas o facto da sua crise, o facto do milagre que ela estava a viver, não impediu a morte. Não impediu o luto. Quando estamos bem, temos que ter muito cuidado com as palavras que vamos produzir de maldição. O salmista, no Salmo 141, verso 3, ele diz: põe ao Senhor um guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Porque nós sabemos, irmãos, que as nossas bocas, os nossos lábios produzem maldição.
Nós temos de ter cuidado quando amaldiçoamos um filho, quando falamos que a nossa mulher é assim ou assado, quando falamos mal das pessoas, quando declaramos desgraça. É frequente nós vermos pessoas empolgadas com Deus, quando Deus se move na vida delas. Mas quando a crise, quando a adversidade, quando o problema vem, a pessoa afasta-se de Deus. Mas às vezes nem se afasta da igreja, afasta o seu coração de viver em obediência a Deus. Porque há uma coisa que Deus, a Bíblia mostra, Deus prova a nossa fidelidade. Deus prova se nós na crise ou na fartura. Há pessoas que na fartura ficam arrogantes, ficam soberbas, ficam superiores aos outros, consideram-se mais que os outros. E depois, irmãos, a sua arrogância leva-os para o inferno. Há pessoas que na sua pobreza se afastam de Deus. Na sua crise financeira afastam-se de Deus. Há pessoas que na doença também se afastam de Deus. E nós, como igreja, nós temos que ensinar que precisamos de um guarda na nossa boca. O salmista tinha isto bem claro no seu coração. Põe ao Senhor um guarda à minha boca. Irmão, nós temos que, como cristãos, ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Como cristãos, nós temos que declarar a bênção a quem está perto de nós. Nós temos que declarar esperança a quem nos rodeia. Não podemos viver andando, falando de Deus e ao mesmo tempo trazendo maldição da nossa própria boca. Quando ouvimos pessoas a falar, muitas vezes também há pessoas que quando tu estás a viver um momento difícil, quando estás a viver um momento de adversidade, um momento de crise emocional, às vezes encontramos pessoas que nos dão apoio ao erro. E hoje, mais do que nunca, nós ligamos o telemóvel e vamos encontrar pregadores como nós gostamos, que vão dizer o que nós queremos, que vão apoiar os nossos erros. Entende o que eu estou a falar? Se você hoje encontra pregadores a apoiar todo o tipo de práticas erradas, quando tu ligas o teu telemóvel e pesquisas, tu vais encontrar todo o tipo de mensagem para apoiar tudo aquilo que tu queres. Mas nós, como igreja, nós não podemos transmitir a mensagem que tu queres, mas a mensagem que tu precisas. E nós precisamos ter cuidado, às vezes, com quem circula a nossa vida, com quem está perto de nós, que nos faz levar a caminhos que muitas vezes parecem direitos, mas que não são. E esta mulher, ela quando diz ao homem de Deus que ia morrer o filho, que ela ia morrer, ela e o filho, o profeta de Deus não vemos qualquer declaração sobre isso. Mas eu creio que o Espírito Santo lhe revelou, fica quieto. Mas logo mais, quando ela vê o filho morto, ela diz ao profeta, tu trouxeste à memória a minha iniquidade e matares o meu próprio filho. Ela reconhecia que aquele era um homem de Deus, mas também, irmãos, ela soube que o seu pecado, as declarações da sua boca, no meio da adversidade, foram más. Eu, às vezes, acho que nós somos fáceis de dizer coisas erradas uns aos outros. É muito fácil, no meio de um problema, encontrar pessoas com atitudes erradas. Todos nós temos uma tendência de errarmos. Precisamos de escutar mais as Escrituras por causa das nossas palavras. Nós, irmãos, temos que fazer um exercício. A Bíblia diz que aquele que domina a sua língua torna-se pessoa perfeita. Há pessoas que gostam da murmuração, do leve e trás, do diz que disse. E nós, isto é só uma área, mas a área da maldição. Porque às vezes nós criarmos contenda entre irmãos, diz a Bíblia, é perigoso. Mas quando tu trazes maldição, quando um inimigo teu tu lhe desejas a morte e fazes uma declaração dessas, quando tu estás a falar mal do governo de uma forma escurosa, de uma forma perigosa, que não revela cristianismo. Entende o que estou a falar? Não estou a dizer não dizer o que é certo e o que é errado. É quando nós rebaixamos o ser humano abaixo do nível que ele é. Nós somos todos criaturas de Deus. Mesmo a pessoa mais errada no mundo, ela pode vir a ser salva.
Ela é amada por Jesus. A morte de Cristo também serve para ela, se ela se arrepender. Mas há uma coisa que eu aprendo com este texto, que nós vamos avançar à frente. Nós precisamos, irmãos, de entender que a nossa necessidade de guardar a nossa boca, um milagre incrível aconteceu com esta mulher. Esta mulher perdeu o filho depois de ter visto a farinha aumentar. Eu nunca vi um milagre criativo destes. A farinha aumentava todos os dias. Deus trazia bênção sobre aquela botija de azeite. Não faltou pão naquela mesa. Eu penso que ela engordou. O pão de trigo, o pão à moda antiga, ele sustenta, ele tem todas as propriedades que o nosso organismo precisa. Tendo pão, tendo água, tendo azeite. Oh, irmãos, conseguimos viver muitos anos assim. Agora, é incrível como é possível no mesmo lugar ser preferido bênção e ser preferido maldição. Como é possível Deus, na mesma casa, haver um momento de milagre e logo a seguir haver um momento de desgraça. E ela declara: trouxeste à memória a minha iniquidade. O segredo para a nossa vitória, irmãos, ele está, sem dúvida, em trazer à memória a nossa iniquidade. Muitos de nós vivem consequências. Minha mulher declara que havia maldição na sua saúde por causa de um determinado pecado do passado dela. No dia que se arrependeu e quase morreu em Manaus, num retiro que ela fez em Manaus, no Brasil, ela veio ao seu coração, é o testemunho dela, não é o meu, é o dela, veio ao seu coração aquelas coisas erradas, do qual ela se arrependeu. Eu gosto de Apocalipse. Apocalipse diz: lembra-te onde caíste e te arrependas. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. Se não virei a ti, tirarei de ti o teu castiçal. A igreja, nós precisamos ter a consciência de que às vezes há maldições na nossa vida. Mas eu sou crente, já sou liberto da maldição. Esta mulher era mais que crente. Esta mulher honrou o profeta, dando pão para ele. E eu creio que ela só viu a farinha a multiplicar-se depois de ter dado o pão, depois de ter ficado sem farinha. Eu acredito nisso. Mas nós, às vezes, não entendemos. E isto é ensino que falta muitas vezes nas comunidades. Nós precisamos de entender que o mesmo Deus que nos dá a bênção permite que as nossas palavras sejam vida ou sejam morte. Olha o que diz Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na tradução de linguagem de hoje, ela diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, diz a tradução de linguagem de hoje. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Amém? A vida, diz a tradução mais arcaica de João Ferreira de Almeida, a vida e a morte, diz o texto, está no poder da palavra. Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá o seu fruto. Há pessoas que amam amaldiçoar. Há pessoas que amam falar coisas negativas. Há pessoas que amam amaldiçoar os seus filhos. Muitas vezes a sua mulher, muitas vezes o seu marido. Que porcaria de marido que eu tenho. Que porcaria de ordenado que eu tenho. E depois vem aqui dar o dízimo ao Senhor da porcaria do ordenado que tem. Está a amaldiçoar a sua própria vida. Abençoa o teu patrão. Abençoa, diz Deus, prospera este homem. Diz Deus, abençoa este ordenado pequeno, multiplica, como fizeste à viúva de Sarepta. Abençoa, irmão, anula palavras de maldição da tua boca. O apóstolo Tiago dizia que a mesma língua lá em Tiago, assim também a língua é um pequeno membro. E se gaba de grandes coisas, Tiago 3, 5 e 6, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E põe em chamas toda a carreira da existência humana, sendo ela mesma posta em chamas pelo inferno.
Estou a ler na versão NVI. Então que nós possamos entender, a língua, ela contamina. A língua é um fogo e a língua gera muita iniquidade. Igreja, se você sair deste lugar e passar a cuidar da sua língua. Eu gosto muito de língua de vaca, não sei se alguém aqui come. Alguém come língua de vaca? Quase só os portugueses, não, brasileiros também, não é? A língua de vaca é qualquer coisa de fantástico. Eu gosto imenso, até do peixinho, se ele tiver lá a linguazinha, eu como-a, não é? Gosto imenso. A língua é maravilhosa, é coisa de maravilha mesmo. Então, como a língua de vaca, é maravilhosa, aquela que faz assim, aquilo é maravilhoso. Eu gosto, mas a língua é realmente um membro perigosíssimo que está na nossa vida. A língua contamina. A Bíblia, o Senhor Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca. A minha mulher reclama do que eu como porque eu estou gordinho. Mas eu costumo dizer isso, pois tu sabes a Bíblia é para o que te interessa, diz-me logo ela. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Não é? O que nós falamos é o que contamina o homem. A Bíblia diz que em Tiago ainda também fala que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Ou seja, uma fonte só dá um estilo de água. E às vezes nós achamos que isto é literal a 100%. Mas a fonte não dá duas águas. Mas esta mulher, no momento da crise, a sua fonte azedou, contaminou. Eu não sei quantos de nós vai buscar águas aí às fontes. Mas às vezes a mesma água que é boa, de vez em quando, por causa da contaminação que hoje há com pecuárias, com montes de pesticidas, vão contaminando a própria água. Então parece que esta palavra está contraditória no que diz relação aos nossos dias. Mas não está. Olhe a sua boca quando ela já falou bênção. E olhe quando ela já falou maldição. Sabe quando é que isso acontece? Quando você deixa de dar lugar ao Espírito Santo. Quando você enfraquece, quando você perde a noção da realidade espiritual, quando você deixa que o coração se torne dominado pela circunstância. O pânico é gerado não porque vamos morrer, mas porque entramos em pânico. Imagina, eu ganho um pânico não por aquilo que já estou a viver, mas por aquilo que eu acho que vou viver a seguir. É assim que se gera o pânico. Se houver agora aqui uma situação de catástrofe, caía tudo e eu ficava aqui entre escombros, eu podia entrar em pânico, não porque eu tivesse morrido, porque morto já não há pânico, não é? Mas porque eu ficava aflito, eu não vou conseguir sair daqui, eu vou morrer e ninguém me salva, não é? É ou não é? E o pânico pode gerar em nossa vida loucuras. Por isso que quem está em pânico perde a noção do que está a viver. Aquilo gera uma adrenalina no homem que a pessoa perde muitas vezes a noção. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, para que o momento que estamos a viver, seja de fartura, diga comigo fartura, seja de crise, seja neutral. Por exemplo, eu estou a viver um momento neutral, eu não estou em crise. Fartura até tenho mais do que mereço, mas não sinto não me sinto seguro pelos bens que Deus me deu. Não acho que isso me dê estabilidade nenhuma. Enquanto o mundo estiver como está, sou capaz de ter alguma estabilidade. Mas eu sei que de um dia para o outro tudo pode mudar. Com uma guerra, uma crise económica, uma catástrofe, de repente ficamos sem nada. É ou não é? Se eu vivesse na Ucrânia, hoje estava desgraçado. Se eu vivesse na faixa de Gaza, nada do que eu tinha valia de nada. Entendo? Era igual aos outros. De uma situação de um homem confortável financeiramente, passaria a ser um com os outros. É ou não é? Igualzinho. A não ser que eu tivesse saído a tempo e horas. Mas tudo o que eu tinha ia para o caneco, não é? Então nós temos que entender que a Bíblia até diz para ninguém sentir seguro com a incerteza das riquezas.
Porque achamos que quando temos riqueza, ou quando há fartura em nossa vida, podemos achar que está tudo bem e podemos dizer o que queremos, que nada nos acontece. Mas há uma coisa que acontece com todas as palavras que nós semeamos. As palavras são sementes. A Bíblia diz para ir e pregar a palavra. Porquê é que vamos pregar a palavra? Porque o poder da palavra em si mesma, ela gera poder. Ela é uma semente. A palavra é considerada a semente espalhada. Não é? Espalha-se a semente da palavra e aquilo vai dar fruto. As nossas palavras dão fruto. Queridos, se há alguma coisa eu quero aprender nesta manhã convosco, se há alguma coisa eu gostaria que vocês aprendessem, temos de ter cuidado com as palavras que dizemos. Diz para quem está ao teu lado. Cuidado com as palavras. E quem sabe, tens de trazer à memória algumas palavras que proferiste. Se calhar tens de trazer à memória, e tal como esta mulher, ela olhou para o profeta e disse: trouxeste à memória a minha iniquidade. Se há coisa que ele ouviu, foi o que ela disse no versículo 12. Se há coisa que ela reconheceu, foi o que ela disse no versículo 12. Você está cá? E se há coisa que ela precisava de se arrepender, é realmente anular, cancelar aquilo que ela fez de errado. Efésios 4:29 declara: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diga comigo, torpe. Outras traduções dizem outra palavra. Palavras torpes são palavrões, irmãos. Eu ouço muito crente a dizer palavrões. Nas obras é uma desgraça. Ouço pessoas que se dizem pastores, ouço pessoas que se dizem anciãos, ou presbíteros, a dizer palavrões para lá e palavrões para cá. A Bíblia diz que quem diz palavras destas não entra no reino dos céus. Está escrito, não é? Então nós temos de ter cuidado para que a nossa boca não produza palavras. Eu ouço pessoas quando se aleijam dizem palavrões. Eu estava com o Paulo um dia no jogo, acho que era Brasil, não era? No Porto. Foi nas Antas, não é? Foi nas Antas, não foi? Do Dragão. É nas Antas. Já não é nas Antas. No Dragão. E atrás de nós estava lá um grupo, só dizia palavrões. Chamava o árbitro, filho disto, filho daquilo. Esse seu filho, eu olho para eles, entretanto, e digo assim: olha, agora não vamos dizer mais isso. Vamos dizer que ele é filho de uma santa. E chega lá um momento, vamos lá, filho de uma santa. Eu aos berros a dizer que ele era filho de uma santa. Porque estamos a ofender. Irmãos, nós não somos iguais aos outros. Nós temos que marcar a diferença. As nossas palavras, e se te martelares no dedo, se caíres do andaime, não digas palavrões. Dá glória a Deus, ou dá um ai, olha, que se lixe, um ai. Mas, irmão, aprenda, substitua os palavrões por palavras de glória. Tudo vai mudar na sua vida. Sério. Mas o outro diz, e eu uma vez tive um irmão que era ucraniano, que trabalhava nas obras, e ele diz que feria-lhe os ouvidos, tanto palavrão que os portugueses diziam. E fera. Eu repreendo muita gente. Mas, irmãos, não pode sair da nossa boca palavras que sejam. Nós cá temos palavras, para vocês há palavras que parece que não são palavrão, e palavras que para nós não são palavrão e são para vocês. Mas essa divergência, a gente aprende a lidar com ela. Mas cuidado, irmãos. Se há uma palavra que para nós nos fere, vamos ter cuidado. E eu também tenho de ter cuidado para não vos ferir com alguma palavra que vos pode ferir. Mas a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Diz ou não diz? Então, e porquê é que muitos dizem? E se dizem cristãos? E se unicamente a palavra que for boa para edificar. Nós fomos chamados para dizer palavras de edificação. Diga que Deus é a resposta. Diga que há esperança para aquela vida, conforme a necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade financeira, nós podemos ajudá-la. Nós podemos dar-lhe ânimo. Nós podemos até arranjar trabalho para ela, se for preciso. Mas não vamos dizer palavras para mandar mais para baixo. Amém? Olha que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça
aos que ouvem. O que tu falas gera graça, graça é favor, gera bênção. Então vamos fazê-lo, irmão, para que não morra o teu filho, como morreu o filho desta mulher. Pode ser o teu filho, pode ser a empresa, pode ser negócio, pode ser a tua saúde, pode ser muita coisa. Aqui foi o filho, que eu acredito que era o que ela mais amava nesta terra. Vamos ter cuidado para que nós não preferamos palavras que tragam maldição. Para adiantar, Mateus 12, 36, 37 diz: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Toda a palavra ociosa, palavras que não prestam, palavras que geram maldição, palavras que não têm qualquer interesse, palavras que mais são chocarrices. Toda a palavra ociosa, disse o Senhor Jesus, havemos de dar conta diante do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Os irmãos lembram-se perfeitamente, quando os 12 espias estavam na terra prometida, eles olharam, dois viram bênção, disseram, Deus é connosco e Deus vai-nos, eles serão pão para nós, mas 10 não, 10 disseram, nós vamos morrer neste deserto, e morreram. Nós somos pequeninos, somos como gafanhotos aos olhos deles. Quem nos livrará? Voltemos para o Egito. Porque foram palavras que geraram, e a Bíblia diz, as tuas palavras serás condenado. Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então vamos ter cuidado para que as nossas atitudes, as nossas palavras possam suscitar bênção. Eu sou daqueles, tipo Pedro, eu sou daqueles que puxa da espada para matar. Eu sou daquelas pessoas que a resposta está na ponta da língua. É verdade. Eu sou bruto. Eu sou português daqueles que os irmãos brasileiros, para mandar uma pessoa pastar, não é? Ou mandar à fava, leva assim uma grande volta. Eu é logo de repente. Eu mando logo à fava, não é? Mas eu cada vez mais, irmãos, hoje com 56 anos, eu vejo como eu cometi erros no passado. Como palavras geraram separação de amigos. Como palavras parvas, sem má intenção, muitas vezes cortam relacionamentos. Temos de ter cuidado com as nossas palavras. Um simples cumprimento, que a pessoa está sensível e nós podemos afetar aquela pessoa. É ou não é? Uma simples coisa simples. Eu já perdi pessoas na igreja porque elas olharam para mim e disseram-me, tchau, eu não as vi porque eu sou mesmo assim. Você passa por mim, eu não o vejo. E olho para si, porque vou com a cabeça no outro lado. E há pessoas que estão a viver um momento sensível, em que qualquer palavra os magoa. Vocês entendem? Então, que o Espírito Santo possa dominar-nos, para sermos bênção. E também anular daquelas pessoas mimimis, sabe o que é mimimi? Pessoa por tudo e por nada se melindra, também melhora a sua postura. Entende? Porque nós também não queremos uma igreja de intocáveis, de que, ai Jesus, não se pode dizer nada, mas que possamos ter uma igreja que cuida da sua boca. Que as nossas palavras. Então, que a nossa palavra, como dizia o Senhor, não é? Como dizia aqui o Provérbios 15:1, resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ainda em Colossenses 4:6, para tentarmos acabar, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Esta aqui eu não sei como é que se temperam palavras com sal. O Rodolfo um dia destes vai me ensinar. Palavra temperada com sal. Porquê é que será que está aqui tempero com sal? Alguém quer responder? Porque somos o sal. Muito bem, vê que o Rodolfinho sabe. Porque somos o sal. Sal conserva, sal tempera, sal dá sabor à vida. Olha, irmão, ponha-se a comer uma picanha sem sal, coisa mais horrorosa. Ponha-se a comer uma comida maravilhosa sem sal, sem tempero, coisa mais triste. É ou não é? A nossa vida precisa ter sal e as nossas palavras têm que ser agradáveis. Amém? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Quando eu tomo cuidado, quando eu guardo as minhas palavras,
eu evito muitas angústias. Eu ultimamente tenho aprendido a ficar mais calado. Embora eu sou muito falador. A minha mulher piora, é mais faladora ainda. Eu sou muito conversador, gosto de falar e depois sou muito de falar de política. Apetece-me chamar ladrões a todos, bandidos, deviam ser todos mortos. Apetece-me dizer essas coisas, somos canalhas, porque é a sensação que temos. Mas a nós temos que... Ajuda o seu pastor, pastorinho. Cuidado. Porque, amém? Exortar-nos uns aos outros em amor é isto. Guarda aí, põe um anjo na boca. Ouvires ali o Danilo a dizer alguma coisa, Danilo, cuidado. Amém? Sério. Não, mas há muita gente que diz muitos palavrões. Se você for ao norte, cada palavra tem 72 palavrões. Aquilo é um absurdo. Nós temos de ter cuidado. Irmãos, para terminarmos, se na tua vida há palavras que estás a sentir o fruto delas, se na tua vida há perdas por causa das tuas declarações, se Deus trouxe à memória a tua iniquidade, como fez com esta viúva, a resposta que ela teve é a mesma que vais ter. Deus é Deus para te tirar dessa aflição. Irmão, não há dúvida que Deus é Deus de amor. Hoje não está aqui o casal, a família, que quer a menina ser batizada. E eles estavam a partilhar, eu penso que não é nada íntimo que não possa dizer, mas talvez seja bom para exemplo. E eu estava a dizer, a minha filha está-se a punir demais, porque ela, como quer Deus e quer ser batizada, tudo está errado na vida dela e está-se a punir muito. Vocês entendem? Quando uma pessoa quer fazer tudo muito bem para Deus, quer agradar a Deus, mas que não consegue. Eu penso que todos nós passamos por isso. E eu disse para ela, meu amor, olha, eu não quero com isto dizer que tu vais falhar, porque Deus te vai perdoar. Isso é um pecado perigoso. Chama-se iniquidade, chama-se autoindulgência. E isso não é bom nós praticarmos. Esse pecado consciente de que depois Deus perdoa. Não é isso. Mas se Deus me manda a mim perdoar o meu irmão 70 vezes 7, será que Deus não te vai perdoar? Deus é o Deus que perdoa. Agora, falhaste, luta para não falhar depois. Estás a ter um problema viciado, um vício, qualquer coisa que não estás a resistir, luta para vencer. Faz um exercício espiritual, faz jejum, mas não te punas. Punirmos-nos é em oração. É jejuar para vencer aquela situação. Mas se Deus me manda perdoar os outros que me ofendem, amar os meus inimigos, como é que Deus não vai perdoar-me? Vocês entendem? Porque eu vivi a experiência deste sentimento quando era jovem. E Deus, outra vez falhei, pois tinha vergonha de ir ao Senhor. Alguém passou por isso? Eu já cheguei ao ponto de chegar aos pés de Jesus e não haver palavras, só haver lágrimas. Porque dizer, meu Deus, depois de cair 1 milhão de vezes, voltei a cair igual. Depois de ter... Porque eu sou daquela género, se me passa as tribeiras, ai Jesus, sai de baixo, não é? Como dizia o outro. Não é? E a gente chega à conclusão, meu Deus, parece que eu não aprendi nada na vida. Parece que ainda tenho 18 anos. Alguém passa por isso, sou só eu. Irmãos, vamos ficar de pé enquanto os amados sobem. Mas tu que estás online conosco, tu que estás a ver esta meditação, se tu sentes que tens semeado palavras de maldição, quem sabe trouxe maldição à tua vida, estás a viver uma experiência negativa, é hora de entregar a tua vida. É hora de confessar ao Senhor o teu pecado. Vamos confessar. Vamos dizer, papai, perdoa-me as palavras torpes. Papai, perdoa-me as intenções erradas do meu coração. Amém? Estamos juntos? Vamos ficar de mãos bem altas e vamos dizer, papai, faz a tua oração sem vergonha. Papai, tem misericórdia de mim. Perdoa-me de tudo aquilo que eu possa ter falado, ter sentido, ter declarado errado.
Diz: Deus, tem misericórdia da minha vida, perdoa-me, Deus, e anula esta maldição que eu fiz cair sobre mim próprio. Faz esta oração no lugar onde tu estás. Tu que és criança, tu que és jovem, tu que estás a passar por um mau bocado, quem sabe até estás a viver isto que a viúva viveu. Então declara: Papai, perdoa-me, tem misericórdia. Eu acredito que o Espírito Santo trará de volta o que tu perdeste. O Espírito Santo trará restauração à tua própria vida. O Espírito Santo trará vitória sobre vitória na tua vida. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Espírito Santo, toma conta dos nossos corações. Traz perdão às nossas vidas. Se falarmos maldição sobre nós próprios ou sobre alguém, Espírito Santo, queremos cancelar em nome de Jesus. Pai, anulamos em nome de Jesus. Rogamos a tua intervenção sobre nós. Tu possas trazer alegria aos nossos corações, paz à nossa vida, libertação da nossa língua. Que nós possamos, Deus, nesta manhã, Deus, pôr um guarda na nossa boca, para que da nossa boca só saiam palavras boas. Palavras boas. Tu até dizes na tua palavra para falar palavras boas em relação ao Rei. Que nós possamos, Deus, falar bem, não falar maldição, não falar coisas negativas, mas só aquilo que produz edificação. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por mim e por todos aqueles que, ouvindo esta mensagem, por aqueles que nesta manhã não puderam estar connosco, que o teu Espírito também possa trazer ao seu coração este espírito e este sentimento. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.